Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 23 de agosto. Seguimos com a fase de quartas de final na Libertadores e na Sul-Americana e também a fase final das eliminatórias da UEFA Champions League. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento ao meio-dia na África do Sul, onde o grande favorito Mamelodi Sundowns enfrenta o Richards Bay. Uma cotação próxima de 1,50, dependendo da casa ou da bolsa esportiva que você trabalha. O Mamelodi é uma equipe muito confiável, muito sólida. No início desse campeonato já foram 4 jogos e 4 vitórias, 10 gols marcados e 2 gols sofridos. Richards começou com 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas, saldo de -3, 4 gols sofridos e 1 gol marcado. No histórico de confronto entre eles, muito provavelmente, devido à quantidade de confrontos, o Richards Bay veio de uma divisão inferior, porque ele só tem 4 confrontos aqui contra o Mamelodi. Nos 4, o Mamelodi venceu 1-0, 3-2, 2-0 e 4-0. Inclusive, o Mamelodi é uma equipe muito confiável. A gente vai descendo aqui procurando a última derrota do Mamelodi, foi aqui no mês 4 desse ano. Depois vai descendo, vai tentando buscar mais uma derrota e olha só como fica difícil, porque é uma equipe que doutrina o seu campeonato, né? E tem uma outra derrota aqui para o Orlando Pirates no mês 10 de 2022. Então, realmente é uma situação muito tranquila, e se a gente for ver aqui o desempenho do Richards Bay, é uma equipe completamente contrária à equipe do Mamelodi, por isso esse favoritismo todo. Como não tem tanta liquidez na Liga da África do Sul, eu te aconselho, se você é trader, tomar um pouco de cuidado em relação a trabalho de back favorito no primeiro tempo, mas é muito provável que a gente tenha uma imposição do favorito mesmo fora de casa. Então, se tiver uma liquidez relativa que se encaixa no seu método, vale a pena ficar de olho para tentar buscar alguma coisa a favor do favorito no primeiro tempo. Se você é punter, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Mamelodi. Te indicar empate anula ou dupla chance seria pegar uma cotação muito esmagada e seria desconfiar desse grande favoritismo do Mamelodi. Eu acho que qualquer coisa aqui nesse jogo, diferente de uma vitória do Mamelodi, seria uma grande zebra. Se você quiser esperar uma valorização dessa cotação para tentar buscar ela próximo de 1,60, 70 ou próximo até de 2, seria até mais interessante. Mas pode acontecer do Mamelodi fazer o gol cedo e aí você não ter condição de entrar. Se o Richard sair na frente, dá para ficar de olho nesse empate anula do Mamelodi ou até mesmo numa dupla chance, porque é muito provável que o favorito vá para cima e tente buscar essa recuperação de resultado. A segunda partida que eu quero acompanhar nessa quarta-feira é na Europa League, fase final das eliminatórias, né? Fase preliminar, mas já é a fase final. Confronto entre Hibernian, da Escócia, contra o Aston Villa. E tá me chamando muita atenção porque, talvez seguindo os passos do West Ham, que foi campeão da Conference no ano passado, o Aston Villa leve a Europa League a sério. A Europa League é uma competição acima da Conference. E o Aston Villa tem um time muito forte. É uma prateleira, hoje comparar a Premier League com o campeonato escocês é difícil de comparar. Se fosse o Celtic ou o Rangers, eu até acho que o Aston Villa teria bastante trabalho. Mas o Hibernian, que é uma equipe que começou o campeonato escocês com 2 jogos, 2 derrotas, eliminou, tudo bem, eliminou a equipe do Luzerne nessa fase pré da Suíça, com uma vitória em casa por 3-1 e depois um empate fora de casa por 2-2. Também tinha pegado aqui uma outra equipe, Inter Scaldes, que é uma equipe de Andorra, acredito que seja uma equipe de Andorra. Eu acho que a gente pode ter aqui uma situação interessante para trabalhar a favor do Aston Villa, tá? Vai me surpreender muito se uma equipe tão forte, tão bem treinada, fez excelentes contratações como o Aston Villa, não eliminar aqui o Hibernian. E óbvio, a cotação do Aston Villa fora de casa já é baixa. Se a gente esperar o jogo da volta para tentar buscar alguma coisa, a cotação do Aston Villa na volta vai estar o quê? 1,05? 1,10? Então talvez a melhor oportunidade para tentar encontrar algum valor por aqui seja nesse jogo fora de casa. Se o Aston Villa levar o time titular e demonstrar um mínimo de interesse, que eu acho que obviamente ele vai ter, porque o Aston Villa não é uma equipe de Champions League, é uma equipe talvez de Conference de Europa League, mas é uma eliminatória da Europa League. Então, diferente, como eu falei, do West Ham, que ganhou a Conference e que também vai estar na Europa League esse ano, se eu não me engano, acho que a Conference dá vaga para a Europa League, o Aston Villa pode ir muito bem, passar aqui pela fase preliminar e ir para a fase de grupos e ir muito bem. E é um elenco muito forte, tá? Então, se você é trader e tiver liquidez nesse jogo, vale a pena ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo. É óbvio que o Hibernian sabe que se ele não decidir em casa, ou se ele não construir uma boa vantagem em casa na Inglaterra, vai ser muito difícil se classificar. Mas se o Aston Villa conseguir colocar a bola no chão e empurrar o Hibernian para trás, você pode ter uma oportunidade boa aqui para ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo. Se você é punter, gosto muito de pensar nessa vitória do Aston Villa. Para mim seria uma zebra absurda se o Aston Villa não se classificasse. Porém, como é jogo ida e volta,
essa cotação do Aston Villa ela fica um pouco esmagada. O que você pode fazer? Benefício da dúvida. Assiste os primeiros minutos para saber qual é o comportamento do Aston Villa. Nesse tipo de jogo, onde a gente tem prateleiras diferentes de competições, logo nos primeiros minutos já vai dar para perceber se o Aston Villa vai vir para cima para amassar o adversário ou se ele está jogando mais de maneira reativa, se o Hibernia está conseguindo controlar mais o jogo. Se for um Aston Villa de muita presença ofensiva, vale a pena ficar de olho nessa vitória seca. Mas o ideal é você esperar uma valorização. 1,30 realmente é uma cotação muito esmagada. Claro, dá para você talvez explorar um handicap asiático por aqui, porque o Aston Villa pode querer fazer vantagem logo no primeiro jogo e administrar no segundo. Mas ele sabe que vai decidir ainda dentro de casa, então mesmo que ele empate esse jogo da ida, não é um resultado ruim. Por isso eu gosto muito de pensar na valorização, tá? Então gostaria sim de pensar numa vitória do Aston Villa nesse jogo de ida, mas eu gosto de pensar numa vitória com uma cotação mínima aqui de 1,50. Então, o melhor dos mundos seria o Hibernia começar melhor para essa cotação do Villa subir, para que você possa pegar depois a favor. É um jogo que a gente às vezes vai passar despercebido, mas eu estou vendo muito valor por aqui. Vai me decepcionar muito e vai me surpreender também muito se o Aston Villa jogar pior que o Hibernia, porque realmente são categorias assim de competições diferentes e o Aston Villa hoje é uma equipe muito bem gerida, muito bem treinada e com excelentes contratações. Trouxe principalmente o Moussa Diaby, que estava na equipe do Leverkusen e também já tinha ido buscar o Bailey, que estava na Alemanha. Então acredito sim que é um time muito favorito para vencer essa partida. Às 19 horas na Copa Sul-Americana, o Botafogo dentro de casa no Newton Santos recebe o Defensa e Justiça no primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana. O Botafogo é o grande favorito, mas aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir o foco. O Botafogo hoje tem o seu foco, seu grande foco no título do Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana ele vai levar do jeito que dá, desde que não atrapalhe o seu desempenho na competição nacional aqui do Brasil. Então é justo o Botafogo com uma cotação de 1,70? Claro, o Botafogo não perdeu no Newton Santos ainda no Campeonato Brasileiro, 100% de aproveitamento. Botafogo, a última derrota em casa foi no Campeonato Carioca, né? A gente vai dar uma olhada em para quem que perdeu, como é que foi. Então é muito difícil discordar dessa cotação do Botafogo. Então a dúvida que a gente tem que ter por aqui é qual é o elenco que o Botafogo vai colocar em campo e, obviamente, com o benefício da dúvida, que é um termo que eu gosto muito de utilizar para a gente ser forçado a olhar o jogo ao vivo, é qual o comportamento do Botafogo nessa competição. No 0-0, depois de fazer o primeiro gol, ou atrás do placar, como está se comportando, para a gente poder tirar uma percepção um pouco mais realista e não ficar com essa sombra do Campeonato Brasileiro o tempo todo influenciando a nossa percepção. Quando a gente olha um pouquinho sobre o Botafogo em casa, olha isso daqui, ó. A gente já viu isso várias vezes, né? O Botafogo esse ano é um time a ser batido. Na Copa Sul-Americana venceu o César Vallejo por 4-0, empatou com a LDU 0-0, empatou com o Magallanes também 1-1 e empatou com o Patronato 1-1. Perceba que já existe ali uma certa administração do Botafogo nas Copas. Contra o Magallanes, nesse jogo especificamente, se eu não me engano, era o último jogo da fase de grupos. O Botafogo poderia se classificar direto, mas aí a LDU acabou passando em primeiro, forçou o Botafogo a fazer um playoff contra o Patronato. Ele foi lá na Argentina, venceu o Patronato no jogo de ida por 2-0, um campo chuvoso, mas mesmo assim o Botafogo conseguiu com um time misto vencer, e aí veio obviamente pro Newton Santos para administrar e administrou direito. Não fez um jogo excelente, deu muita chance pro Patronato, chegou a ter um gol impedido no final, mas se classificou. Tá aqui, ó. O Botafogo fez 1-1, não foi um jogo excepcional, o Botafogo teve menos posse de bola, menos tentativa de chute no gol. Foi um jogo de extrema administração. Então, não dá pra gente balizar o que o Botafogo faz no Campeonato Brasileiro com o desempenho que ele vem tendo na competição sul-americana. Por exemplo, esse jogo contra o Guarani não foi um jogo muito bom. O Botafogo começou perdendo, teve que colocar os titulares em campo para poder virar o jogo. O jogo da volta contra o Guarani, depois de já ter vencido o jogo de ida, também foi um jogo de administração. Então percebe-se que o Botafogo está administrando. É óbvio que o dinheiro da Sul-Americana é muito importante, né? Quanto mais longe você chega na competição, melhor. Mais dinheiro no seu caixa, mais dinheiro no seu bolso. Mas o grande foco do Botafogo aqui, obviamente, é o Campeonato Brasileiro. No Defensa e Justiça, a gente já pega um pouquinho de Campeonato Argentino também, que terminou agora, já está começando outra competição lá na Argentina. O regulamento deles é bem curioso, né? Na fase de grupos, ele perdeu fora de casa para o Milionários, 3-0. Depois, venceu a equipe do América Mineiro por 3-2. Deixa eu ver como é que foi esse jogo. Começou perdendo, empatou, voltou a ficar atrás do placar, empatou novamente. Depois fez o 3-2. Ou seja, uma equipe aguerrida fora de casa. Depois venceu o Peñarol também fora de casa por 3-0. Então ficou com uma derrota, 2 vitórias, tá? Aí nas oitavas de final, pegou o Emelec do Equador, uma equipe chata,
e venceu fora de casa. Tomou o primeiro gol e virou o jogo. Então aqui a gente já tem uma pequena observação de que é uma equipe que não desiste. Contra o América saiu atrás, empatou, voltou a ficar atrás e virou o jogo. Contra o Emelec no jogo de ida, um jogo com uma expectativa mais under, saiu atrás do placar no início e foi buscar no final, uma equipe que não se rende, como a maioria das equipes da Argentina. E o histórico aqui de confronto contra o Botafogo, no geral, foi um Botafogo dentro de casa vencendo por 1-0 e depois o Botafogo vencendo fora de casa por 3-0, uma Sul-Americana na temporada de 2019. Então, se você é trader por aqui, evita trazer o viés do Botafogo Campeonato Brasileiro, porque, obviamente, o Botafogo pode colocar a grande maioria dos titulares por aqui, mas a sequência do Campeonato Brasileiro vai obrigar o Botafogo a dividir um pouco das suas atenções. Os próximos jogos do Botafogo, olha só, o Bahia, 4 dias depois, também no Newton Santos, já é uma vantagem porque aí o Botafogo não tem que se deslocar, e o Flamengo, também no Newton Santos. Então é mais uma vantagem. O Botafogo vai permanecer no Rio por longos períodos. Então isso pode favorecer, essa permanência no Rio pode favorecer com que o Botafogo leve mais a sério talvez esse jogo contra o Defensa, porque não vai ter tanto desgaste assim de viagem e recuperação, tá? Então, se você é trader, é a única coisa, não traz tanto viés de massacre do Botafogo por aqui, tá? Espera o jogo acontecer, utiliza o benefício da dúvida, se o Botafogo tá se empenhando, quem vão ser os titulares, quem vai ser o goleiro, apesar de que o Gatito, quando entra na Copa também, é um jogador excepcional, então dá para ficar de olho nessa possibilidade para trabalhar talvez um Leia pior equipe em campo no Defensa ou um back Botafogo. Qualquer coisa diferente disso, um Botafogo muito permissivo, eu ficaria de fora. E muita cautela, porque o Defensa não é uma equipe que se entrega, então no final ele pode tentar acelerar para tentar, se tiver perdendo o jogo, empatar ou até mesmo virar o jogo, tá? Se você é punter, eu gosto de pensar no empate anula do Botafogo. Sinceramente, acredito que o Botafogo pode tentar fazer o resultado em casa para administrar fora, mas eu preciso observar como o Botafogo está se comportando. Se o Botafogo começar o jogo com muita imposição e o Defensa não conseguir sair para o contra-ataque, vai ser muito mais interessante buscar esse empate anula do Botafogo ou até mesmo uma vitória seca do Botafogo. Agora, se desde o início do jogo eu tô vendo um jogo de trocação, o Defensa consegue sair, consegue criar, consegue finalizar, e o Botafogo também tem suas chances, não faz sentido, na minha opinião, buscar somente o lado do Botafogo. Aí eu ficaria de olho em gols. Aí eu olharia pro over 1,5 por aqui, não esticaria tanto a perna, porque é um jogo de ida. Mas se o Botafogo for muito permissivo, eu não vou trabalhar a favor do Botafogo, eu prefiro trabalhar a favor de gols. O Defensa sabe que o que ele tem que fazer é não levar uma desclassificação para a Argentina, ou seja, não perder por 2, 3 gols de diferença. Porque o Botafogo tem uma excelente defesa e provavelmente vai conseguir administrar a vantagem fora de casa. Então o Defensa tem que sair daqui ou com empate, ou com uma derrota mínima, ou com uma vitória. Obviamente, não é impossível, tá? Então o comportamento do Botafogo, principalmente no início do jogo, vai ditar a letra do que a gente pode fazer por aqui, beleza? Não esticaria a corda no mercado de gols, porque tende a ser um jogo mais truncado. E não olharia para o Botafogo somente com o viés do brasileiro, porque o foco do Botafogo é o Brasileirão. Então, se ele jogar um pouco mais desconcentrado por aqui, ele pode fornecer muito mais chance para o Defensa e pode acabar se complicando. Então, toma um pouco de cuidado. Às 21h30, na Colômbia, o Deportivo Pereira recebe o Palmeiras, jogo das quartas de final da Libertadores. O Palmeiras é favorito, tem um dos melhores elencos dos times que permaneceram na Libertadores, certamente, e vai enfrentar uma surpresa. Ninguém esperava um Deportivo Pereira que eliminou o Del Valle, atual campeão da Sul-Americana, time chato, foi disputar agora o desafio de clubes da Conmebol UEFA, fez um jogo difícil contra o Sevilha, Del Valle que complica bastante a vida dos times brasileiros, e o Pereira simplesmente venceu o Del Valle em casa, assim como venceu a maioria dos jogos na competição em casa, e empatou com o Del Valle fora de casa. Cedeu muita oportunidade? Cedeu, a gente vai falar sobre isso, mas mesmo assim causa curiosidade como que o Pereira chegou nessa fase da Libertadores. O Palmeiras obviamente é favorito, mas a gente tem que ter um mínimo respeito para uma equipe que chega numas quartas de final. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Pereira em casa. Ele fez uma partida contra o Colo-Colo, empatou 1-1, ele venceu o Monagas por 2-1 e ele venceu o Boca Juniors por 1-0. E aí depois, nas oitavas de final, deixa eu ver só a posição que ele terminou aqui no grupo dele, no grupo do Boca, terminou em segundo colocado. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá? As derrotas do Pereira foram fora de casa? Sim, as 2 derrotas fora de casa e um empate fora de casa. Então, dentro de casa, o Pereira teve um aproveitamento muito bom, 2 vitórias e um empate. O empate foi contra a equipe do Colo-Colo. Depois, nas oitavas de final, enfrentou o Del Valle, jogo de ida, venceu por 1-0. A estatística do jogo indica um
Del Valle com mais posse de bola, mas a maior quantidade de finalização, de chances de gol criada, foi do Pereira. Então, por aqui a gente pode ter mais ou menos uma ideia. O Palmeiras provavelmente também vai ser jogo de ida, né? O Palmeiras deve ter mais a posse, mesmo o Palmeiras sendo um time que gosta de jogar também mais reativo, o Pereira ele pode criar, o Deportivo Pereira pode criar situações no contra-ataque. Não é uma equipe boba, dá para ver pela quantidade de finalização que a equipe consegue dar no gol. Foram 9 finalizações no gol contra uma do Del Valle, tá? O Palmeiras, fora de casa, nessa Libertadores, ele jogou contra o Bolívar, perdeu o primeiro jogo, a gente já falou sobre isso, né? O Bolívar utiliza muito dessa questão da altitude, venceu o Barcelona de Guayaquil, uma partida, obviamente, mais difícil, porque jogar lá é complicado, eu já tive nesse estádio, é complicado. Venceu o Cerro Porteño por 3-0, o Cerro que tem uma história também muito grande na Libertadores, e aí, nas oitavas de final, venceu o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Então o Palmeiras, na minha opinião, sim favorito, mas a gente tem que ter essa certa dúvida, né, do que pode apresentar a equipe do Pereira. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio pra gente ver como vem se comportando o Deportivo Pereira em casa na Colômbia e o Palmeiras no Brasileirão. Perceba que o Pereira ele não é um excelente time na Colômbia. É a 15ª melhor ou barra pior, dependendo do contexto, campanha dentro de casa. Foram 5 vitórias em 13 jogos, menos de 40% de vitória, 46% das vezes sai na frente do placar, aí é muito parecido com o Palmeiras também não vence tanto fora de casa. Ficou sem sofrer gol em apenas 15% dos jogos, então é uma defesa vazada, uma média ali maior do que um gol por jogo sofrido, e falhou em marcar em 23% dos jogos. Então é um ataque que produz mais ou menos ali a mesma quantidade de produção do Palmeiras, só que defensivamente falando, o Palmeiras ele é superior. No primeiro tempo, aí óbvio, tem nível de enfrentamento diferente, mas são muito parecidos aqui na questão de vitória e derrota. O segundo tempo do Palmeiras ele é levemente superior, com mais vitórias. Porém, o número de gols marcados é praticamente idêntico, só que o Palmeiras sofre metade dos gols que o time do Pereira sofre. Uma arma que muito provavelmente o Palmeiras deve usar é a quantidade de gols de cabeça, né? Não só de bolas paradas, mas também de levantamento para a área. Se o Pereira estiver na frente do placar, vamos supor que ele venha marcar o primeiro gol contra o Palmeiras, ele provavelmente vai usar ali da tática de se compactar para sair no contra-ataque. E dar ao Palmeiras a chance de alçar a bola na área é provavelmente uma das melhores formas de você ceder ao Palmeiras a chance de marcar gol, tá? Então, se isso acontecer, para você que está trabalhando ao vivo, vai ser muito interessante você tentar buscar essas bolas aéreas do Palmeiras. E mesmo com o jogo empatado, o Palmeiras deve utilizar desse cenário. Se você é trader, sinceramente, eu não sei se a gente vai ter um padrão de superioridade do Palmeiras ao ponto de trabalhar com muita tranquilidade a favor do time favorito ou ler a pior equipe em campo. Eu acho que pode ser um jogo um pouco mais disputado. O Pereira muito provavelmente vai fornecer ao Palmeiras a bola. Então, só a posse de bola para o Palmeiras não vai configurar como uma superioridade, porque talvez seja já estratégia da equipe colombiana. Muito provavelmente eles vão tentar finalizar de fora da área e tentar também jogar no contra-ataque. Se o Palmeiras conseguir se impor, e aí, óbvio, a gente não tem bola de cristal, mas se isso acontecer, dá sim para trabalhar alguma coisa a favor do favorito ou contra a zebra. Se você é Panther e vai trabalhar numa casa de aposta, dá para você pensar nesse empate anula do Palmeiras por aqui, porque por mais que a gente tenha que respeitar uma equipe que eliminou o Del Valle, uma equipe que ficou num grupo com o Boca Juniors na segunda colocação, o Pereira é uma equipe de prateleira inferior ao Palmeiras. E ser eliminado pelo Pereira por aqui vai ser uma grande vergonha para o Palmeiras, porque hoje é cotado para ser um time campeão da Libertadores, não pode ser eliminado pelo 15ª melhor campanha da Colômbia. Não acho que é provável, tá? O Deportivo Pereira, obviamente, sabe que se não resolver o jogo nessa partida de ida, fora de casa, muito provavelmente não consegue a classificação. Então o Pereira provavelmente vai tentar não sofrer gol aqui e, de preferência, tentar vencer o jogo, tá? Se conseguir por 2 gols de diferença, então seria lindo, mas é muito difícil, né? Se conseguisse vencer por mais gols de diferença, então nem se fala, seria um cenário excepcional para o Pereira. Mas se o Deportivo Pereira perder esse jogo de ida, muito provavelmente ele vai ser eliminado no jogo da volta. E aí, com o Palmeiras na frente do placar, caso isso aconteça, você pode ter um cenário de jogo abrindo, porque o Palmeiras é uma equipe muito boa de contra-ataque, o Pereira vai tentar ter mais a bola para tentar ser mais agressivo e o Palmeiras pode tentar utilizar desse contra-ataque para atacar os espaços em velocidade. Então, já iniciando essa conversa para gols, eu só trabalharia gols por aqui se o Palmeiras estivesse na frente do placar, porque se a gente
utilizar um raciocínio mais lógico, como o Deportivo Pereira é uma equipe que provavelmente vai ter dificuldade jogando no Allianz Parque, se ele sair na frente do Palmeiras, ele vai se fechar. Ele vai tentar usar essa vantagem, mesmo que seja de apenas um gol, para tentar se classificar. Se o Palmeiras sair na frente, o Pereira vai pensar o quê? Ou eu empato agora, ou lá no Allianz vai ser muito complexo. Então ele vai para cima e o Palmeiras vai ter a oportunidade de matar a classificatória ainda nesse jogo de ida. Então, para trabalhar mercado de gols por aqui, se o Palmeiras estiver na frente, eu provavelmente vou tentar buscar esse cenário. No mercado de resultados, gosto de pensar nesse empate anulo do Palmeiras, mas utiliza, assim como eu falei no Botafogo, o benefício da dúvida. Se o Palmeiras estiver tendo muita dificuldade contra essa surpresa, e a gente não pode duvidar do Pereira, vai ter uma torcida apoiando, jogadores muito motivados, aí você pode esperar um pouco mais. Vai chegar um momento do jogo, e muito provavelmente esse momento vai aparecer, que o Palmeiras vai conseguir botar a bola no chão e impor toda a sua superioridade. E aí você pode, nesse momento, nessa janela de superioridade, tentar se posicionar. Tá? Agora, de pré-live, eu seria um pouco mais observador, um pouco mais cauteloso. Bom, agora vamos falar sobre alguns jogos extras, alguns jogos para gols. Se você não é inscrito nesse canal ainda, fica o convite para você se inscrever. E, obviamente, se você não deixou o like no vídeo, essa é a hora, me ajuda demais. Posso contar contigo? Então, vamos lá. O Braga enfrenta o Panathinaikos na Liga dos Campeões. Eu coloquei aqui como um favorito que pode se complicar, porque o Panathinaikos é uma equipe chata, mas eu gosto muito do futebol do Braga. O Braga não iniciou tão bem no Campeonato Português, ele tomou uma virada aqui do Famalicão em casa, mas depois conseguiu vencer a equipe do Chaves. Esse é um jogo muito importante, porque se o Braga passar, ele vai ter uma vaga na Liga dos Campeões, fase de grupo. Isso, cara, para o Braga seria excepcional, principalmente na parte financeira. Então dá para ficar de olho sim, talvez não leia a pior equipe em campo no Panathinaikos, o Braga vai vir para cima com tudo, é jogo de ida, mas para mim é um favorito que pode se complicar. E quando eu digo se complicar, não quer dizer que ele não vai vencer, mas pode ser que ele tenha muito mais dificuldade do que o mercado está esperando, tá? Também na Liga dos Campeões, o Maccabi Haifa com o Young Boys é uma boa opção para a gente trabalhar aqui correção de preço, são duas excelentes equipes, Suíça e Israel. Ainda na Liga dos Campeões, nessa fase final da eliminatória, o Maccabi Haifa enfrenta o Young Boys e o Molde enfrenta o Galatasaray. São dois bons jogos para ficar de olho na parte da tarde para trabalhar correção de preço no match odd, tá? Nos jogos para gols, eu separei aqui as competições da terceira Liga da Alemanha, que como eu já comentei com vocês, é uma competição com características muito parecidas com a segunda divisão. Então, se você tiver stream para poder observar, se você conseguir assistir esses jogos, pode ser muito interessante, tá? Aí tem alguns destaques por aqui, o Vitória Colônia contra o Rot-Weiss Essen. O Rot-Weiss Essen é uma equipe muito agressiva. O Sandhausen, que desceu de divisão agora e vai pegar o Aui, que já teve recentemente na segunda divisão, mas está agarrado ali na terceira divisão agora. O Freiburg 2, que é uma equipe que não pode subir para a segunda divisão, porque o Freiburg 1 está na primeira. Os segundos times não podem subir para a segunda divisão, mas na temporada passada ele ficou, se eu não me engano, na segunda colocação e acabou cedendo vaga para duas equipes, já que ele não pode participar nem da primeira divisão, né, subindo na segunda colocação direto, e também não pode ficar na terceira colocação para pegar a vaga no playoff. Então ele cedeu duas vagas, é uma equipe muito boa também. E essa equipe aqui subiu da terceira divisão. Inclusive, essa equipe eliminou um time grande na Copa agora, eliminou o Augsburg por 2-0, tá? Vale a pena ficar de olho, é um jogo interessante também. E o Regensburg, que também era de segunda divisão, chegou a liderar a competição algumas vezes, enfrenta o segundo time do Dortmund. Todos esses jogos na Alemanha eu sempre indico para vocês trabalharem ao vivo no mercado de gols, tá? A maioria das cotações são extremamente esmagadas, mas no ao vivo você pode ter um jogo começando mais fraco, com menos oportunidade, aí o mercado começa a melhorar e depois o jogo abre, é o essencial. E também às 20 horas, uma competição que eu não costumo acompanhar tanto, né? Na verdade, se eu não me engano, é o início dessa competição aqui do West Open de futebol. A gente tem o West Open no tênis. O Inter Miami vai enfrentar o Cincinnati de novo, né? Eles se enfrentaram agora na outra competição. O time do Inter Miami venceu o Cincinnati e agora numa semifinal de West Open eles vão se enfrentar. O Messi vai em busca aí do seu segundo título. Geralmente, o futebol da MLS já é um futebol mais puxado para o mercado de gols, para o entretenimento. O americano gosta muito da pontuação, né? No basquete, no beisebol, no futebol americano. Então você ter jogos 0-0, truncado, estilo italiano na MLS, nos Estados Unidos, não vai vender. Então ali, cara, é jogo de trocação com muita questão ofensiva e principalmente no time do Messi, onde parece que os caras têm medo de marcar o Messi. Parece que eles estão mais interessados em pedir o autógrafo do que propriamente em marcar. Óbvio que o Messi tem extrema qualidade ainda na idade que tá, mas é um jogo com muito espaço. E jogo com muito espaço fornece muita oportunidade
possibilidade para gols, dá para ficar de olho também. Pra gente finalizar, às 21h30 tem Boca Juniors e Racing. O Boca, depois da chegada do Cavani, o Boca tá jogando de uma maneira muito curiosa, sem chutão para frente, com toques entre linhas, sem afobação para sair jogando, chamando o adversário para cima para tentar criar espaço. Então eu tô gostando muito do que eu tô vendo. Ainda é o início de uma reformulação, vamos dizer assim, porque o Boca não tava tão bem assim no Campeonato Argentino, mas é um dos favoritos na Libertadores. Só que vai enfrentar aqui o Racing, e é um clássico, né? Boca e Racing é um clássico, é um jogo muito tendencioso a ser mais truncado, jogo provavelmente para cartões, né? Se você trabalha no mercado de cartões, pode ser um jogo mais truncado. Até que se prove o contrário, também me parece ser um jogo mais under, né? Porque o Racing deve querer levar o segundo jogo pro seu estádio para decidir. O under 3,5 por aqui tá bem esmagado, mas é um jogo que a gente pode trabalhar também no mercado de match odds, mas com muita cautela. Porque se esse estilo do Boca, de chamar o adversário para cima, ele se confirmar para poder sair jogando, vai lembrar muito ali um Fluminense do Diniz, que é o risco com o bônus e ônus. O bônus é você conseguir pegar a defesa do adversário alta, tentando te marcar pressão e você conseguir um espaço para sair na cara do gol. O ônus é você perder a bola na saída. Então pode se tornar perigoso para quem trabalha no mercado de match odds. Mas eu não vou te indicar mercado de gols por aqui para trabalhar over, porque é um jogo com tendência um pouco mais truncada. Tá? E para fechar, 2 jogos extras aqui, um jogo da Conference League, que também tem padrões um pouco mais parelhos. Na Série B, o CRB enfrenta o Avaí e às 21h30 o Botafogo de Ribeirão Preto pega a Chapecoense. São jogos mais extras, afinal de contas a gente tem a Libertadores e a Sul-Americana sendo ali as competições que vão chamar mais atenção e provavelmente isso vai tirar a liquidez também da Série B. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência de sempre. Um grande abraço, fica com Deus e até quinta-feira.